Muito bem. Então, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo com a Beth e facilitadores de Psyche que vão contar para a gente as suas jornadas e nos deixar super nessa coisa boa, né, de ouvir as histórias, curiosos, né? Curiosos dessas histórias incríveis. Então, vamos lá, Beth, a palavra está contigo. Seja bem-vinda, Cássia. Vamos lá. Obrigada, Beth. Obrigada pelo convite. É realmente um prazer, uma honra poder estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência com relação ao Psyche, né? Bom, eu me chamo Cássia Nayara, eu sou fisioterapeuta, moro numa cidade no interior do estado do Pará, e conheci o Psyche através de colegas que já trabalhavam com o Psyche e passei no atendimento online. Então, primeiro percebi como que ele funcionava em mim. Em 2020, eu fiz esse atendimento online. Eu tive um resultado muito positivo comigo mesma, a respeito foram equilibradas ali algumas crenças que levavam... Eu estava sentindo alguns sintomas físicos, e quando foi feito os equilíbrios com aquelas crenças, os sintomas físicos que eu sentia, eles desapareceram. E já tinha um tempinho que eu queria fazer o Psyche, e em novembro de 2021 foi possível fazer a formação completa. Eu e mais uma amiga muito querida conseguimos ficar os 13 dias. Do básico à integração divina em novembro lá em São Roque. E foi assim, muito bom, uma experiência super positiva, muito boa, de muita profundidade, né? Eu acredito assim, como eu passei os 13 dias, foi um processo intensivo, experimentando o Psyche, né, fazendo o Psyche, facilitando o Psyche, sentindo em mim as diferenças, e agora, depois de 3 meses, elas são a sensação, a percepção das mudanças, elas são mais evidentes. E de vez em quando eu lembro de como foi estar lá em novembro, de como era antes e como eu estou me sentindo agora. E a diferença é notável, porque a gente aprende lá no Psyche que as nossas crenças, elas vão trazer os nossos pensamentos, que vão se tornar os nossos hábitos, e assim a gente vai viver a nossa vida. E hoje eu já me pego pensando coisas diferentes, ou então quando vem algum pensamento que às vezes era um pensamento repetitivo, né, de uma coisa padrão, eu consigo automaticamente parar naquele momento e colocar uma outra informação, né? E eu percebo claramente que a mudança nos meus pensamentos, a mudança como eu encaro as situações no dia a dia, porque a gente tem situações complicadas no dia a dia, a forma como eu resolvo, ela ficou mais facilitada, a forma como eu encaro a vida, ela ficou diferente, porque a gente trabalhou em cima dessas crenças limitantes. Então, passar esses 13 dias lá foi um presente, conhecer o Psyche foi um presente maravilhoso, foi uma experiência assim, única, e eu utilizo ele na minha prática, né? Naturalmente, eu fui, num primeiro momento, para aprender uma ferramenta para utilizar com os meus pacientes, enquanto fisioterapeuta. E daí, o que eu acho mais interessante é que todo A internet dela bloqueou, né? E aí? Você está ouvindo ela? Não. Ok. Então, eu fui procurar essa ferramenta enquanto fisioterapeuta para utilizar com os meus pacientes. E, assim, o Psyche, você vai para aprender uma coisa nova, para aprender uma ferramenta nova, mas as aulas são super leves, é tudo muito fácil e divertido, realmente. Você realmente aprende uma coisa nova e aquilo se torna realmente fácil e divertido de você se integrar aquilo no teu dia a dia. E durante a formação, você passa pelo seu processo também. Então, você se equilibra para você poder aplicar em alguém. E isso que eu acho fundamental. Você fazer primeiro em você, você perceber as mudanças em você, para você falar para o teu paciente, falar, olha, eu passei por isso, isso e isso, e tenho essas respostas, eu tenho esse resultado, mudou a minha vida realmente. E eu gostaria que você experimentasse também,
que você pudesse beneficiar da mesma forma como eu fui beneficiado, né? Então, nesse tempo que eu fiz a formação agora em novembro do ano passado, então tem 3 meses, atendi já online, atendi presencialmente. Olha, que bom. Uhum. Dos meus atendimentos online, o primeiro atendimento online que eu fiz foi com uma prima minha que ela mora em outro estado e nós equilibramos algumas crenças que ela trouxe, né, a respeito de algumas situações da demanda dela. O que eu achei mais impressionante foi que nos equilíbrios, né, a gente faz o processo da substituição. Paramos novamente. Deu alguma pane, mas já já ela deve voltar. Dá para separar? E daí, no atendimento dela, a gente fez o equilíbrio, deu para a gente equilibrar tanto os equilíbrios básicos, né? A gente fez os 2 tipos de equilíbrio. E daí, engraçado que aonde ela levava, tem um momento que a gente junta as mãos, e aonde ela levava na direção do corpo dela foi justamente no mesmo ponto aonde eu levava. E as sensações que ela teve lá, então ela sentiu sensações físicas, né, como relaxamento, mais paz, mais leveza mesmo ao final do atendimento. Então ela conseguiu ter esses benefícios, mesmo à distância, mesmo no online. Então, para a gente ver que mesmo eu estando aqui, eu posso atender qualquer pessoa. Sim. Atendi outra amiga no online também, que foi muito interessante, porque a gente fez 2 equilíbrios com ela, de coisas muito específicas que ela queria resolver rapidamente. E aí, se eu não me engano, foi no dia seguinte, 2 dias depois, ela estava com dificuldade de finalizar um processo e ela conseguiu finalizar aquele processo, conseguiu resolver, está se encaminhando para uma resolução mais eficiente, né? E nos meus atendimentos presenciais, também já trabalhei presencialmente aqui, o que a pessoa sempre sente no final do atendimento, que eu acho isso um benefício muito grande, é a sensação de leveza, de que não é? Uhum. A pessoa tem a sensação de que tirou um peso. Teve uma pessoa que me falou isso. Ela falou assim, nossa, a sensação que eu tenho é que tirou um peso assim de mim, tirou um peso do meu corpo. Eu digo, maravilha, isso é muito bom. Todas as pessoas falam isso, né? Interessante. Né? Uhum. Deixa eu ver. Ô, Cássia, deixa eu te perguntar uma coisa. E você? Você nota que você também fica cheio de energia? Não é? A gente não sai cansado. A gente não sai cansado do atendimento. Você não fica assim, nossa, preciso descansar, preciso deitar. Não, você fica assim, super energizado. Sim, sim. E aí você tem conseguido, com seus clientes da fisioterapia, né? Tem sido bem atendido? Uhum. O que a gente tem? As pessoas não vão chegar para mim e vão falar assim, eu quero fazer Saiki. Sim. Não conhecem ainda. E o que eu faço? Eu vou oferecendo, conforme as demandas vão chegando para o meu atendimento, a gente vai conversando, faz uma avaliação, e se naquele momento eu observo, através da conversa, a Beth falou que a gente ia ficar mais atento, eu lembro no curso, ela falou, mais atento, porque a fala da pessoa muitas vezes vai falar exatamente a crença que ela tem. Uhum. E aí, na hora que você vai fazendo a avaliação e vai conversando com aquela pessoa, você vai notando quais são as crenças que ela tem, às vezes uma crença de escassez, às vezes uma crença relativa à sua saúde, de que ela vai ficar doente porque alguém na família já teve a mesma doença. E aí é nesse momento que eu ofereço, olha, tem uma ferramenta que a gente pode trabalhar sobre as crenças. Algumas pessoas têm mais dificuldade de assimilar, e aí eu passo da forma mais simples possível para que ela possa entender o que vai ser o Saiki, e eu falo assim, vai ser através de testes musculares, explico como que é o passo a passo, para que ela possa entender como é que é o processo e perceber as diferenças nela mesma. Sim, e ajuda bastante, né? Bastante. Então, me parece que o Saiki tem realmente afetado a sua prática, né? Que as coisas estão mais leves, né?
Tudo é mais leve, Beth. E fácil e divertido, né? É fácil e divertido, é fácil e divertido. Que bom. Olha só, as pessoas geralmente me perguntam se é ok fazer os cursos um atrás do outro, né? Se não é muita coisa. E aí, como você fez, todos, né? O que você achou? Eu achei que foi fácil e divertido, não foi nada pesado. Que cada dia é um insight diferente, né? Exatamente. Para mim foi uma imersão estar ali aqueles 13 dias. Eu acho que quando a pessoa faz separado, ela tem mais, ela consegue perceber momento a momento quais foram as diferenças. Porque hoje, depois de um mês que eu voltei de lá da formação, 2 meses depois e agora 3 meses depois, eu consigo perceber que a mudança nas crenças, ela não é uma coisa que acabou, assim, voltei para as mesmas crenças. Não, Sim. ela é permanente. A minha forma de olhar o mundo, a minha forma de enxergar, a minha forma de me posicionar, muitas vezes, ela mudou, ela se modificou. Ela permanece modificada. Modifica a forma como eu abordo o meu paciente, a insegurança que eu tinha, agora não, é muito mais claro. Sim. Então, não é uma formação que nossa, é pesado, é cansativo, não é super leve. Você passar, se você tiver a oportunidade de fazer toda a formação completa, maravilha, vai ser muito. A Dani também fez. Ela veio de uma vez só. Mas é uma delícia, é muito bom. Né? Então, tem muitas pessoas que fazem os cursos todos, né? Aproveitam. E o lugar também, né? O Espaço Arco-Íris, o lugar é maravilhoso, né? É verdade. Quando eu voltei, que eu passei na casa da minha amiga lá em Jundiaí, né, Beth? E daí ela estava com o pai internado, ela estava bem mal, assim, estava bem cansada fisicamente também, a gente conversou e tudo. Falei, amiga, você tem que fazer, você tem que se organiza para você ir assim de uma vez, porque é uma imersão mesmo que você passa, porque você não vai só aprender algo, você vai ficar bem também, você vai se trabalhar. E aí tudo influencia, o ambiente influencia, a comida influencia, o grupo influencia. Experiência aí fazemos amizades, né? Nossa! Né? Eu estava conversando hoje com a Alexandra, a gente trocando informação, com a Adriana, com a Paty. A Paty sempre fala. Ela disse que ainda vai fazer a testemunha dela. Ai, que lindo! Vai ser lindo. Olha, ela vai ficar... Cássia, te agradeço 1 milhão de você daí de Belém, imagina, ela está em Belém. É no interior, é mais para baixo, Beth, é no interior. Maravilha do Zoom, né? Agradeço muito e estou super feliz de saber que está tudo certo com você, que você tem praticado. Então, espero que continue te dando alegria e felicidade todos os dias, né? Muito obrigada, Beth. Eu desejo que um prazer. Sim. E até vou me despedir. A outra pessoa já vai entrar para fazer as testemunhas. E aí eu mando para você o link para você assistir, ok? Perfeito, então, Beth. Um abraço. Grande abraço, Cássia. Tchau. Tchau, tchau, Adri. Ela mesma, que vai dizer quem ela é. Então, continuando, vamos lá, Sabrina. Boa noite, Dani. Boa noite, Beth. Um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês e falando da minha experiência com o curso, com o Psyche, tanto na minha vida pessoal e profissional. Eu me chamo Sabrina, sou fisioterapeuta e tenho a formação do Psyche, o curso básico e o avançado. O básico há 2 anos e, mais recentemente, o avançado. Trago de experiências pessoais, né, uma transformação grande em relação à autoestima, a poder pessoal, a questão profissional também, de me sentir mais segura, em relação à parte financeira, né? Dei um grande passo agora, inclusive, a gente estava comentando em relação ao meu primeiro equilíbrio de Psyche, que a gente fez lá no primeiro curso, junto com as minhas colegas de curso, em relação à minha vida profissional, né? Um passo que eu gostaria de dar, que era um passo pequeno,
e que agora, 2 anos depois, eu dei um passo gigante, né? Mais do que foi equilibrado lá, mas o quanto que o Psyche abre as possibilidades, né? Não só aquilo que a gente trabalha naquele momento, mas como fica mais fácil e mais divertido, né, Beth? A questão da nossa percepção. A gente não tem só uma opção, a gente tem várias, né? E por que que eu estava ali limitada em uma? Então, o Psyche traz isso, essa abertura de possibilidades aí na nossa vida. Em relação aos meus pacientes, então, como eu disse, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um caso bem legal para contar, que eu já contei, dividi algumas vezes nos encontros, que é em relação ao atendimento de ombro, né? Uma paciente minha que chegou com uma tendinite, um caso relativamente simples de se tratar, mas que em todas as sessões a paciente chegava e comentava sobre a cirurgia, como seria uma cirurgia de ombro, se a recuperação dessa cirurgia ia ser lenta, né? Se ia ser rápida, se ia ser dolorida. E lá na 4ª sessão, ela insistindo na cirurgia, né? Eu questionei, mas quem te comentou sobre essa cirurgia, sobre a possibilidade, né? Porque como a gente conversou na avaliação, é um caso de se tratar com a fisioterapia mesmo, a manual, com os aparelhos, né? Porque é uma inflamação. Ela falou assim, não, o médico também falou que não é um caso cirúrgico, mas é que na minha família, todo mundo já fez uma cirurgia de ombro, né? A minha mãe, os meus irmãos. Então, assim, eu também vou ter que fazer essa cirurgia, né? E aí foi quando me veio o insight, falou assim, ela precisa de uma sessão de Psyche para mudar esta crença. Porque não é porque com a família foi assim, né? Que com ela tem que ser, são escolhas. A gente pode fazer uma escolha um pouquinho diferente. Eu vou tratar essa tendinite agora com fisioterapia, para evitar, inclusive, uma futura cirurgia, né? Que não era nem o caso. Então, a gente fez esse equilíbrio e só depois do equilíbrio realizado, de que a fisioterapia era o melhor tratamento para ela, né? Que não tinha necessidade da cirurgia, é que a gente conseguiu evoluir mais rapidamente o tratamento dela. E aí foi questões de algumas sessões ainda ali para ela falar, não tenho mais dor, então... Sem cirurgia, né? Exatamente, sem cirurgia. Esse é um caso assim que eu acho bem interessante. Maravilha, maravilha. Sim, muito Ok, conta mais. As nossas crenças herdadas, né, gente? O quanto o Bruce fala de crenças herdadas. Exato. A biologia da crença está lá, né? O quanto que eu trago, mas o quanto é uma escolha minha, né? E o quanto eu também me limito diante daquilo que eu ouvi, que eu vi, e que os outros experienciaram, eu só peguei para mim como verdade, né? Mas que eu não preciso disso. Mas não é? E nós fazemos isso, nós pegamos essas situações como verdades para a gente, né? É o tal famoso, né? Doença cardíaca, é a mais popular que o pessoal pergunta, né? Quem na sua família tinha doença cardíaca, né? É impressionante. E que eu, infelizmente, sem saber, eu herdo, né? Eu pego nas mãos e digo, então esse vai ser meu também, que eu tenho que fazer parte da família, né? Eu não vou ser a ovelha negra. Então, pertencente, né? Sim, sim. É como se eu tivesse algo a me relacionar com a família, né? Isso se torna uma conversa entre os participantes dessa família, né? Ok, ótimo. E aí, conta mais. Os casos que me vêm mais na cabeça, assim, né? Que para mim foram, assim, os mais marcantes. Eu atendi uma moça que estava recém-chegando aqui na cidade e uma crise de ansiedade, bastante crise de ansiedade, e ela um pouco perdida, assim. Eu ainda não tinha o avançado, que de repente com o avançado eu teria até usado outros equilíbrios, né? Mas na época eu tinha ali a resolução, a nova direção, e foi com eles que eu trabalhei um equilíbrio de ela se encontrar ali mesmo, né? Era a faculdade, era o trabalho, ela estava sem direcionamento, assim. E aí a gente começou o primeiro equilíbrio que a gente fez em relação à parte profissional, né? Olhar para a faculdade, se ela ia voltar para a aula, e era época de pandemia já, então como que ia ficar isso? Ela estava com a vontade, mas aí veio a dificuldade, enfim. Passaram-se assim alguns meses, ela me mandou mensagem que já estava inscrita na faculdade EAD, né, para começar os estudos dela.
Ela abriu uma loja virtual, por conta dessa questão que a gente também trabalhou, que era um desejo dela, era uma opção ali diante da realidade dela. E assim, agora, final do ano, ela já... Eu acompanho no Instagram, né? Aí tá lá já com a loja física, com o espaço físico dela, assim. É incrível, assim, a expansão, a prosperidade, o quanto que a gente fica limitado, às vezes, o não merecimento, da recompensa, né? É como se fosse quase que... eu não posso, eu tenho que trabalhar, mas não posso receber aquilo, eu não tenho orgulho daquilo que eu faço, né? Então, esse também foi um muito exemplo. Bom, assim, né? E é realmente, né, a ideia de merecer, as pessoas geralmente não sentem que merecem tudo de bom que a vida pode oferecer, né? Então, uma vez que eu desbloqueio esse eu não posso, certo? Eu não mereço, aí as coisas ficam maravilhosas, né? Oh, que bom, que bom. Tem mais? Mais um? Tem isso, a gente poderia ficar aqui a noite toda, Beth, então, conta mais um, conta mais um. Aqui. Ó, eu gosto também bastante em relação à criança, que assim, quando eu saí do curso, eu falava assim, ai gente, mas criança às vezes dá um nó na gente, né? Não sei se eu vou ter uma crença minha também, né? Facilidade de atender criança e tal. Sim. E aí veio, as coisas caem pra gente, né? Quando a gente precisa trabalhar. E aí era uma criança que tinha medo de tomar banho sozinha e de chuveiro. Então ela tinha que estar sempre acompanhada pelos pais e tomando banho de chuveirinho. E aí ninguém sabia de onde que vinha isso, mas de repente apareceu essa crença. E aí foi muito bacana, ele tinha 8 anos e ele chegou lá e a gente começou a conversar e ele falou assim, olha, eu sei que é impossível um jacaré sair daqui de dentro do chuveiro, mas eu não sei te dizer, eu tenho medo, então eu preciso de alguém ali. Ele gostava muito de dinossauros, então ele falou assim que tinha colocado até um dinossauro que era o dinossauro que comia os animais marítimos e que nem assim o medo dele tinha passado. E aí a gente fez um equilíbrio sobre ele se sentir seguro, então, na hora do banho. E aí também, assim, ó, eu fiz numa sexta-feira, 2 horas da tarde, o equilíbrio, e falei para a mãe, né, ó, observa e vai me dando um retorno e tal. E ele já sabia que tinha um presente lá guardadinho já há 1 ano, porque tinha mais de 1 ano que ele estava com esse medo, né? Então tinha um presentinho lá. O dia que você tomar banho sozinho, você vai ganhar o presente. E aí, assim, Beth, Dani, era 6 horas da tarde, eu recebi um vídeo dele todo faceiro, porque ele já tinha tomado banho sozinho, ainda não de chuveiro, mas sozinho. E aí, 3 dias depois, ele me mandou um vídeo agradecendo, ganhando presente, ele todo feliz porque ele já estava tomando banho sozinho, de chuveiro, e se sentindo super tranquilo em relação àquilo, que causou tanto medo dele por tanto tempo. Sim, e é super divertido fazer com as crianças, né? Porque, na verdade, olha só, né? O jacaré, né? Certo? E ainda 8 anos, ainda está numa fase que ele ainda não, os filtros não estão todos lá. Os filtros só chegam aos 12 anos completos, né? Então, ainda se é verdade ou se não é verdade, a gente não sabe, né? Então, como ele disse, pode ser que mas não sei se esse jacaré vai aparecer, né? Que interessante, muito divertido, nossa. Então, me diz uma coisa, os seus parceiros, seus pacientes, como é que eles aceitam o Psyche? Como é que está? É fácil, divertido para eles aceitar? Sim, muito, muito fácil. No momento em que a gente coloca como que é feito, essa questão da parceria é muito importante, que a gente trabalha juntos, né? Não sou eu que faço nada sozinha, é uma construção ali que nós decidimos a meta, entendemos o que vai ficar melhor para ele, o que é mais fácil, como ele realmente gostaria. Porque o que eu percebo é que os pacientes, os parceiros, que às vezes eu falo pacientes porque eles chegam para mim como pacientes, né? Depois eles se transformam em parceiros. Mas eles chegam muito com aquela fala do que eu não quero mais isso, eu não quero mais ser ansiosa, eu não quero mais ter medo. Não, mas essa não é a questão, é o que você gostaria.
e como é para eles esse momento em que a ficha cai e ele percebe que ele está olhando para aquilo que é negativo, para aquilo que não é legal, né? E ele está perdendo esse tanto de expansão de possibilidades, de consciência mesmo das coisas que iriam beneficiá-los, né? Sim. Então, eles um aceitam hábito, super é tranquilo. um hábito do ser humano de querer evitar a dor, né? Eu tenho que evitar algo. Então, eu sempre sei o que eu não quero. Eu estou ligada a tudo aquilo que eu não quero, pensando que se eu disser o que eu não quero, aí as coisas não vêm, né? É o contrário, né? Então, talvez essa seja a parte mais poderosa do Psyche, é ensinar as pessoas a como colocar o que eu quero. Em vez disso, né? É a grande palavra, né? A grande frase, como você gostaria que fosse, que é diferente do jeito que está agora. Né? E aí, isso, às vezes, as pessoas ficam, mas como? O que você quer dizer? Eu digo, o que você quer em vez disso? Né? O que você quer em vez da dor? Né? Em vez do desconforto? E como é que você gostaria de ser isso ou de ter isso se você nunca tinha parado para pensar nisso? Certamente. Né? Eu quero ser feliz. Sim. Mas o que significa ser feliz? Não sei o que é ser feliz. Feliz para mim é diferente para você, para o outro, certo? E se eu passo a minha vida dizendo eu quero ser feliz, mas ninguém entende o que quer dizer isso, né? Como é que você vai ser feliz? O que você tem que ter para ser feliz, né? Novamente, eu acho que essa é a parte do Psyche que é tão importante, que ensina as pessoas a fazer isso, né? É mágico, é mágico. E para mim também foi a primeira coisa que me pegou. Foi, acho que a primeira vez que eu ouvi isso no curso, né? Que a gente fica gastando energia para tirar o que a gente não quer. Tá, mas o que você está fazendo para ir para onde você quer? Quando a Beth falou, eu acho que eu, tipo, né? Como é que o subconsciente vai ali demandar um esforço para fazer essa transformação e trazer aquilo se ele nem sabe os benefícios que ele vai ter? Exatamente. Como que vai ser bom, como vai ser grandioso para ele isso, né? E o interessante, né, é que o Psyche não é só transformar crenças limitantes. O Psyche é tudo isso. É a gente aprender a como verbalizar as nossas necessidades e os nossos desejos, né? E criá-los, certo? Ao mesmo tempo que, mesmo nós que temos o curso, né, que já trabalhamos com isso, às vezes vem aquele pensamento, né? A gente não tem como controlar o pensamento, mas ele vem e aí já, peraí, é fácil e divertido, não tem nada de difícil aqui, eu me sinto segura diante disso, eu vou dar conta disso, né? Eu tenho um exemplo bem recente, Beth, de uma moça que, por conta de uma professora, por conta de toda a questão da pandemia, chegou agora para mim, a gente estava fazendo um tratamento com fotobiomodulação, né? Um tratamento à parte. E aí a gente, na conversa, né? Porque essa escuta terapêutica, assim, é muito importante. Você vai pegando, cada sessão, ela vai contando um trechinho que no todo você percebe ali as crenças, as limitações, né? E aí eu sugeri, então, uma sessão de Psyche. E o equilíbrio dela foi um equilíbrio simples. Eu até deixei aqui anotadinho a fichinha dela. Eu me sinto ativa e alegre, porque ela acordava sem disposição, ela ia ter que voltar da aula agora. Então, ela já estava vindo de um processo de 7 sessões comigo. Ela apresentou melhora por conta da fotobiomodulação, mas eu não vi, mesmo com a máscara, ela não sorria com os olhos. E aí, quando ela falou, eu quero me sentir, então, ativa e alegre, a gente fez esse equilíbrio. Na próxima sessão, na sessão seguinte, ela falou, é a primeira vez em 2 anos que eu consegui dar um sorriso e sentir esse sorriso. Gente, o que paga? Não tem, vale a pena, né? Meu Deus, assim... E eu podia ter feito, nossa, devia ter feito na primeira sessão, né? É que a gente foi percebendo as necessidades no decorrer das sessões. Eu respeitei ali o tratamento dela e sugeri, né? Mas é incrível, assim. Agora, essa semana até ela vai retornar para a gente fazer uma outra sessão de Psyche. Que bom, que bom, que bom, que bom. Nossa.
Isso me deixa tão feliz, Sabrina, né? Porque você sempre dizia, eu tenho que fazer o avançado, quando é que vai ser? Tentamos umas vezes, né, até chegar o momento que estava na hora certa, né? No lugar certo e na hora certa, graças a Deus. No lugar certo, exatamente, no Certo. lugar certo, na hora certa. Então, olha, eu sou muito grata a vocês. E eu sou grata, nós somos gratas, né? Você ter passado esses minutos com a gente. Adoro saber como é que as coisas estão indo e te desejo toda felicidade e sucesso, né? Agora você já tá indo, está no fluxo, né? Estou no fluxo. Né? Eu agradeço também. E eu não posso deixar de comentar aqui a sua generosidade, Beth. A sua didática e a sua generosidade. Obrigada. A gente fala da técnica, mas não tem como, entende? Vem a Beth de presente para nos apresentar essa transformação toda. E é um acolhimento, é um carinho, e não posso deixar de falar sobre isso, entende? Muito então, obrigada, muito agradeço grata. do fundo do meu coração. Dani também, bom eu um saber espaço super acolhedor, sempre ali disposta, né, a nos ajudar, a tirar nossas dúvidas. Maravilha. Então, te agradeço. Muito obrigada por tudo, pelo seu horário, pelo seu tempo. Tá? E a gente continua se falando, tá? Sempre que precisarem de mim, eu estou à disposição. Sim, senhora. Agradeço. Então, nós vamos parar Ok. Começamos. Continuidade. Vamos lá, Bernadette. Pois então, meu nome é Bernadette Valente de Oliveira, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, eu moro e trabalho em Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem no sul do Rio Grande do Sul, e eu sou facilitadora Psyche há 10 anos. E como eu tenho uma trajetória como psicoterapeuta de antes do Psyche, de 30 anos, então eu posso assim afirmar com segurança que o Psyche foi um divisor de águas na minha vida, pessoal e profissional. Por quê? Primeiro, porque eu utilizo o Psyche para mim, para minha vida, né? Eu acordo com o Psyche, eu durmo com o Psyche todos os dias. Quando eu acordo, eu faço um equilíbrio, e quando eu vou dormir, eu faço um agradecimento, né? E um equilíbrio. Então, eu acordo e durmo com o Psyche. E na minha vida profissional, porque eu tenho várias formações, várias especializações, vários cursos, mas antes do Psyche, eu nunca tinha encontrado uma ferramenta de trabalho tão potente, tão poderosa para promover mudança como o Psyche. Então, eu posso afirmar que nesses 10 anos que eu trabalho com o Psyche, eu tenho podido ver acontecer as mudanças com muito mais agilidade, com muito mais rapidez e com muita profundidade. Porque, às vezes, a gente pode pensar que é rápido, que é momentâneo, que depois né, vai voltar atrás, vai se esgotar, e não. Então, assim, eu, com certeza, assim, sem sombra de dúvida, é a ferramenta mais poderosa que eu já tive a oportunidade de conhecer e que eu sou muito grata por ter conhecido. Né? E trabalho diariamente com o Psyche, diariamente, assim, a minha prática hoje é de facilitadora Psyche, eu poderia dizer, não é? Porque com praticamente todos os parceiros eu uso o Psyche, porque ainda tem pessoas que me procuram, porque me conhecem por outras formações que eu tenho, por outros trabalhos, por outras pessoas que se trataram comigo em outras épocas, mas eu acabo sempre explicando que é o Psyche, oferecendo o Psyche, e a gente acaba trabalhando com o Psyche. Certo? E assim, eu tenho desde casos de doenças físicas, né, nas quais a introdução do Psyche, o trabalho com o Psyche foi curador, foi curativo, né, proporcionou curas e melhoras muito significativas, e casos também de queixas, digamos assim, de relacionamento, de profissão, de trabalho, de uma série de coisas. E assim, eu sempre gosto de dizer que lá no início, há 10 anos atrás, um dos casos que foi muito marcante para mim, com o Psyche, foi de uma pessoa que me procurou porque não conseguia engravidar. A queixa era essa. Bernadette, eu já fiz
vários tratamentos, eu já fiz todos os exames, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, e eu tenho o diagnóstico de que eu sou uma pessoa saudável, eu sou sadia, meu marido também, mas nós não conseguimos engravidar, né? A despeito de todas as tentativas, inclusive de fertilização, de implantação de óvulos, e mesmo assim a gravidez não acontecia. E foi muito interessante, porque aí a gente fez um equilíbrio, dizendo, né, para o subconsciente de que ela seria capaz, que ela era uma pessoa capaz de engravidar, de gerar, de gestar uma vida, enfim. A crença tinha esse teor, eu não me lembro exatamente as palavras, mas a crença dizia isso. E a gente equilibrou. E foi muito interessante porque um mês depois, essa pessoa marcou nova consulta comigo, novo horário comigo, e chegou no meu consultório, né? E quando ela marcou, eu confesso que eu pensei assim, pronto, não deu nada certo, sei lá, a pessoa quer fazer alguma outra coisa. E aí foi muito interessante, porque aí ela chegou no meu consultório e me disse, olha, eu voltei porque eu me senti muito bem e tal, e eu trouxe um presente para ti. E largou um envelope numa mesa de centro, que eu tenho assim, perto de onde ficam as minhas cadeiras. E eu disse para ela, muito obrigada, mas é que eu tenho uma coisa assim, de repente eu vou abrir depois, né, o presente, não vou tomar o tempo, né, da sessão abrindo o presente. Eu disse para ela, não, depois eu vou olhar com carinho. Ela disse, não, eu quero que tu olhes agora. Aí eu disse, ok. Abri, era um beta-HCG positivo. Um mês depois do equilíbrio, né? E acabou virando piada, assim, entre eu e ela, porque, claro, foi uma felicidade muito grande para ela e uma gratificação profunda para mim, porque, na verdade, a gente conseguiu, né, virar a chave, a gente conseguiu, né, transformar aquilo que a limitava, que não permitia que ela engravidasse, naquilo que destravou isso. E como ela era uma pessoa saudável, tudo ela engravidou. Depois disso, ela engravidou mais 2 vezes. E aí, um dia, ela me mandou um WhatsApp dizendo, Bernadette, acho que nós vamos ter que fazer uma crença para eu parar de engravidar agora. Porque já chega. Então, assim... Que maravilha! Foi muito, muito, muito gratificante para mim, né? Porque era bem lá no início, bem no primeiro ano, eu acho que eu trabalhava com o Psyche, né? E também, assim, por exemplo, eu tenho casos, inclusive, de doenças mais, digamos assim, mais sérias, né? Vamos dizer, de queixas mais... Sim, conta para gente. Isso. Por exemplo, eu tenho um caso de um rapaz, de um homem, que fez um AVC, né? Ele fez um AVC e, quando ele me procurou, ele tinha tido esse AVC há cerca de 2 meses, mas ele tinha ficado com um pouco de sequelas, digamos assim, de movimento de membro, né, de alguma coisa assim, de pensamento, de confusão, um pouco de confusão mental, né, algumas coisas desse tipo. Só que ele estava com acompanhamento do seu neurologista e neurocirurgião, e estava, segundo a opinião do neurocirurgião, estava evoluindo muito bem, estava andando muito bem, mas ele estava fazendo fisioterapia e tal, mas na sensação, digamos assim, no sentir dele, ele achava que ele estava muito lento, assim, que ele precisava agilizar. Bom, ele me conhecia de antes de eu ser facilitadora Psyche, né? Então, foi muito interessante, porque ele tinha se mudado de cidade, de estado, estava muito longe, e ele resolveu colocar no Google o meu nome, para ver se me encontrava, porque foi na pandemia, ele contava com a possibilidade de um atendimento online e tal. Aí ele me encontrou no Google, mas me encontrou no Google no site do Psyche. Ele botou o meu nome e apareceu o site dos, né, que tem os facilitadores Psyche. Então, aí ele entrou no site e já tomou conhecimento do que era o Psyche, porque, na verdade, ele tinha procurado a mim por outras coisas, mas ele soube que eu estava vinculada ao Psyche. E aí ele fez contato comigo, me contatou via WhatsApp, me dizendo que gostaria de fazer um atendimento, e aí nós marcamos, e nesse atendimento ele me expôs que tinha ficado muito curioso e,
né, a respeito do Psyche, tinha achado muito interessante o que ele tinha lido, e se eu achava que se aplicaria para ele, né, o Psyche. E eu disse que sim, que obviamente que sim. E ele, sim, eu lembro, a gente aplicou a crença clássica, né, da categoria saúde-corpo. O meu corpo se cura, natural e rapidamente. Essa foi a crença, equilibrada. E foi fantástico, assim. No dia seguinte, ele me retornou um WhatsApp dizendo que tinha dormido, como há muito tempo ele não dormia, que tinha acordado bem disposto, com vontade de ir trabalhar, sem aquele cansaço, que ele dizia que era um cansaço mental, assim, sem aquela sensação de, vamos dizer, talvez, de incapacidade, né? E a preocupação, né? Isso, sei lá, de achar que não ia dar conta, né? Então, ele não estava indo trabalhar. Bom, e gradativamente o movimento, que tinha conseguido levantar o braço, né? Erguer bem o braço, que ele não conseguia. Então, assim, no dia seguinte ele já começou a notar mudanças e melhoras e foi notando isso ao longo do tempo, né? E voltou a trabalhar, voltou à vida normal, né? Ele dormia muito, ele passava muito tempo do dia dormindo depois do AVC. Aí ficou mais desperto e tudo mais. E algum tempo depois, eu acho que uns 3 meses depois, talvez, ele fez uma consulta de rotina lá, de acompanhamento com o neurologista que o tinha acompanhado o AVC. E o neurologista disse para ele, achou ele muito bem, e disse para ele assim, tá, mas o que tu estás fazendo, né? Para estar tão bem. E ele disse, doutor, o meu segredo, né, é o Psyche. O médico, né, meio incrédulo, assim, respondeu para ele assim, bom, se o senhor acha que está lhe ajudando, tá bem, continue, né? Mas eu lhe digo que a essa altura do seu tratamento, eu deveria estar lhe receitando antidepressivos e controladores de impulso, porque as pessoas que fazem um AVC na área do córtex que o senhor fez costumam ter a sequela de depressão profunda e dificuldade de controlar impulsos, né? Então, eu deveria estar lhe receitando isso. E aí ele contrapôs com o neurologista e disse, mas eu não estou me sentindo deprimido e nem descontrolado. Né? E aí o médico disse, ok, por enquanto, então, eu não vou lhe prescrever nada. Né? E ele disse, sim, doutor, eu vou continuar com o Psyche. Né? E continua até hoje sem prescrição de nada. Né? Maravilha. Então, a gente vibrou muito, foi inclusive muito emocionante, porque nós estávamos no WhatsApp, né? Ele se emocionou muito e eu também, porque, né? Tu poder participar, tu poder compartilhar, né? Esse ganho com alguém, né? É das coisas mais gratificantes. Quer dizer, aí eu penso, sinceramente, né, Beth? Nesse dia eu pensei, eu escolhi a coisa certa. Lá atrás, quando eu escolhi psicologia, era isso que eu queria da vida. Sim. Era isso que eu queria, era me sentir que eu consigo trazer um bem-estar, trazer um bem para mim e para as outras pessoas. Né? Um dos maiores desejos que eu tive, Bernadette, foi que as pessoas se sentissem tão apaixonadas pelo Psyche como eu. Então, toda vez que eu dava um curso, né, a minha intenção é que todo mundo saia do curso, comece a praticar e tenha casos como esses, né, em que eu vejo as coisas totalmente diferentes. Né? E a mesma coisa comigo. Né? Eu, como psicóloga, antes do Psyche, né? E depois do Psyche, e como minha vida se modificou. Mas a minha vida pessoal, né? Eu nas minhas sessões, me sentindo light, me sentindo alegre, certo? Vendo como as pessoas estavam reagindo, ou reagem, né? Então, para mim, é um das melhores recompensas do Psyche para mim.
E Pra mudou mim minha também. vida. Minhas sessões são light, Isso. né? Porque tem uma coisa, não é, Beth, que eu percebo assim, ó, na forma de, vamos chamar assim, mais tradicional de psicoterapia, onde a gente fica em busca das causas, em busca dos Sim, motivos, é muito mais pesado, porque sim, normalmente o que a gente encontra são coisas difíceis, porque se sim, não fossem difíceis, não eram geradoras de problemas, né? exatamente. Aham, E muitas vezes, algumas pessoas, não estou dizendo que não funcione, né? Para muitas pessoas funciona e muitas vezes funciona. Mas, às vezes, a gente consegue até encontrar possíveis hipóteses para aquilo, sim, mas, como eu digo, a chave não vira, né? sim, sim. Não muda, E é não vai. para mim, o sucesso tem a ver com a habilidade de mover essa chave, de virar essa chave, certo? Então, não é mais necessário para mim ver alguém por 10 anos. Eu não quero Sim, nunca mais ver ninguém por 10 anos. é verdade. A ideia é de que os movimentos têm que ser fáceis e divertidos, né? E rápidos, Isso, certo? e rápido. E como o Psyche é um processo que move as coisas bem rápido, né? Porque a Sim, gente não está dando com a mente consciente, né? Quem está trabalhando é a mente subconsciente, certo? claro. Então, a velocidade é muito maior. Claro, a gente consegue escapar, inclusive, das barreiras da mente consciente. Sim, Né? sim, A gente consegue ultrapassar esse limite, que às vezes não é nem que o parceiro não queira, ele quer, ele te procurou, ele sim, quer, mas tem coisas que estão fora do próprio alcance dele sim, consciente, sim, né? sim, Então, senhora. tem um outro caso muito interessante, que eu sempre acho que é de um equilíbrio de relacionamento. Conta, eu já ia pedir para você, fala do relacionamento. Isso aí. Eu fui procurada por uma pessoa, uma senhora que tinha uma filha, tem uma filha, até onde eu sei, né? Nunca mais a vi, mas acredito que tenha ainda. Essa filha tinha saído de casa para estudar, tinha ido para outra cidade perto para estudar. Elas não tinham um relacionamento muito tranquilo enquanto a filha morava em casa, com ela era meio conturbado. Bom, difícil. Aí essa moça saiu para estudar fora e ela, né, alugou um apartamento e ficou nessa outra cidade. E fez o ensino médio já nessa outra cidade, aí passou no vestibular e começou a faculdade, o curso superior nessa outra cidade. Bom, entre isso aí, já tinham se passado 8 anos que ela estava fora de casa, e nesse tempo todo ela ia em casa, apesar de ser uma cidade perto, 1h30, tá? Ela ia pouco visitar a mãe, e quando ia, era meio complicado, tinham discussões, tinham divergências e tal. A mãe, algumas vezes veio da cidade até a cidade onde ela mora, e assim, se encontravam no shopping center para almoçar, e depois se despediam e ia cada uma para um lado, certo? Ou se encontravam para tomar um café ou para jantar, mas era assim, era rapidinho e tal. Essa mãe tinha uma dor profunda por essa dificuldade, é a única filha, por essa dificuldade de relacionamento, por esse distanciamento, né? Essa mãe tinha uma queixa assim, eu alugo o apartamento para minha filha, eu coloquei ela lá, e eu não conheço o apartamento onde ela mora. Ela nunca me convidou a ir e eu nunca me senti à vontade para ir sem convite. Tá bem. Aí ela veio, a mãe veio fazer o equilíbrio. Isso tudo ela já tinha me contado. Então eu achei que era interessante, né? E perguntei ao subconsciente dela e ele disse que sim, que era um equilíbrio de relacionamento. Bom, naquele dia eu optei por marcarmos um horário onde eu poderia trazer uma pessoa para substituir a filha, porque a filha não viria, certo? E tu sabes, tu conheces, quem veio foi a Bárbara, minha filha, Aham, né? Que fez o nível 1 do Psyche e tal, sim, tem certo, né? Já está mais aham, por dentro de como funciona. Então, aí a minha filha veio para ser substituta da da filha filha. dessa pessoa. Ok. Fizemos o equilíbrio em torno de 10h30 da manhã, a gente estava fazendo o equilíbrio, né?
Aí fizemos o equilíbrio de relacionamento, realmente elas testaram, né, fraca para muitas coisas, uma diante da outra, aquele processo todo do equilíbrio de relacionamento. E aí fizemos o equilíbrio completo, né? Ao final do equilíbrio, ela ficou muito emocionada, elas se abraçaram, né? O feedback que a Bárbara, minha filha, que estava substituindo, disse é que se sentiu no início do equilíbrio com uma vontade de ir embora, assim, com uma vontade de não estar ali, e que no final ela se sentiu leve e feliz de abraçar aquela mãe. Tá bem. Óbvio que aí, né, perguntamos, estava tudo ok, saiu da substituição, essa mãe foi embora. Mas ela tinha me dito que tinha combinado com a filha, o meu consultório é na frente de um shopping, né? Ela disse que tinha combinado com a filha de almoçarem naquele shopping ali, naquele dia. Tá ok. Aí ela saiu do consultório, sei lá, em torno de 11 horas, 11 e pouco, tá bem. De tardezinha, ela me mandou um WhatsApp. Bernadette, você não vai acreditar no que aconteceu. E eu disse, me conte, né? Ela disse, eu fui almoçar com a minha filha, conforme estava combinado, e ao final do almoço ela me disse, mãe, vamos lá para tu conhecer o meu apartamento. Né? E, a partir daí, elas passaram a ter uma relação muito mais próxima. Ainda tem algumas dificuldades, uma com a outra, né? Mas tu vês que 8 anos ela nunca tinha chamado essa mãe para ir lá. Aí, a partir do equilíbrio de relacionamento, ela convidou a mãe para almoçar, para conhecer o apartamento dela após o almoço. Desbloqueou, passaram na tarde juntas, tomaram café juntas e tal. A mãe ficou até o final do dia, quando iria retornar para a cidade dela. Né? Então, foi muito legal também. E assim, né? A rapidez com que isso... Você sabe, né? Que o equilíbrio de relacionamento é rápido, né? É rápido, né? Move assim, ligeirinho. Sim. Move montanhas. É verdade. Então, assim, por isso tudo, né, Beth, que eu vou te... Como é que a gente diz? Te plagiar. Eu sou apaixonada pelo Psyche, né? Eu adoro ouvir isso. Maravilha. Grata, né? Ao momento que eu abri o livro do Bruce Lipton e li a palavra Psyche lá e acendeu uma eu quero isso, né? Sim. E aí ter encontrado e ter podido, né, trabalhar com isso, para mim é fantástico. Tanto que eu sempre digo, eu não vou me aposentar. O Psyche é tão leve, tão divertido, tão bom. Eu vou seguir trabalhando, se eu viver até os 100, eu vou trabalhando até os 100. Senhora, é o plano, né? Vamos planejar isso, né? Todos nós. Mas não é? E claro. Na verdade, né, Bernadette, sabe que se eu fechar meus olhos, eu me lembro da primeira vez, do primeiro curso que você fez. Né? É interessante porque a gente sente que de alguma maneira, a pessoa viu o Psyche como algo muito útil na vida dela, né? E aí, desde lá, né, quando a gente se encontra, eu tenho saudade da gente se encontrar, né? Fazer as coisas que a gente faz, né? Então, e o teu apoio tem sido maravilhoso. Hoje, Bernadette que faz o reprograme soamente.com.org. Tem o nome dos facilitadores, né, para o pessoal dar uma olhada. Nós vamos enviar para você também uma autorização e a gente botar o seu nome, seu e-mail para as pessoas que te ouvirem, se quiserem entrar em contato contigo, tá? Tá, perfeito, perfeito. É um grande prazer. Eu agradeço muito do fundo do meu coração a sua presença aqui e tenho certeza que todas as pessoas vão ouvir e vão se divertir. É isso que a gente quer, né? E se sentir inspirados, né? É isso aí. Não, para mim é sempre um grande prazer falar contigo, né? Sempre me faz muito bem. Infelizmente, com essa pandemia, a gente meio que se perdeu, né? Mas sim. Se Deus quiser, agora a gente vai modificar, sim. Nós vamos modificar. Gente vai conseguir ir voltando, né, à normalidade. Sim. E realmente, assim, falar sobre o Psyche é fácil e divertido.
É fácil, né? divertido. Sai fácil. Eu não planejei nada antes, eu não escrevi nada, não tem nada aqui, porque o Psyche está dentro de Mas mim. era o que a gente queria, né? Sim, E senhora. falar dele é fácil, divertido, simples e maravilhoso. Muito obrigada. Te agradeço, Bernadette. Nós vamos parar a gravação. Fica aí, só um instante. Vamos Ok? lá. Você vai começar ou eu? Então, quero agradecer, foi ótimo esse nosso bate-papo, agradecer às meninas e para vocês que assistirem, se sintam inspirados a buscar o Psyche para, né, se eliminar, se melhorar, eliminar as crenças, e para quem quiser vir fazer o curso e curtir os dois lados dessa moeda, estão todos convidados. Sim? E eu agradeço profundamente a gente ter tido a ideia de fazer, né, essas entrevistas, porque desde o começo tem sido maravilhoso. Eu ouvi das pessoas o que está acontecendo, o grande sucesso que os facilitadores estão tendo. Então, para mim, é como eu disse, né, eu quero que todo mundo se sinta tão apaixonado pelo Psyche quanto eu. Então, para mim, quando as pessoas perguntam, né, mas aí, como é que é? Será que funciona? Será que não é? Se tem alguma história? Aqui está, vocês vão ouvir várias pessoas. E interessante, né, que a maioria delas, né, faz um comentário de quanto leve os parceiros se sentem após receberem o Psyche. E isso acontece sempre, né? Essa leveza, esse sentimento de que está tudo certo, né? Então, vamos continuar. Ainda temos mais da próxima, né? Será a terceira gravação. E agradeço o seu tempo de nos ouvir. E agradeço Dani, do fundo do coração. Ela hoje vai viajar para aproveitar o carnaval, que não é o caso aqui. Aqui está nevando, né? Então, eu vou fazer o meu carnaval. Tchau, Dani. Muito obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, sua disponibilidade, sua generosidade, é sempre maravilhoso. Vamos lá. Vamos que vamos, né? Isso aí. Ok.